né, se quisessem dizer que estavam entrando em sua casa, né, provar para eles que alguém estava entrando na sua casa. Depois, os problemas de saúde que passaram a ter, problemas estomacais, problemas respiratórios, infecções respiratórias, que de tão constante que se tornaram, que eles passaram a ligar essas doenças, esses problemas de saúde, a essas mesmas pessoas que estariam entrando em sua residência e deslocando os objetos do local, que furtando pequenas quantias, né? Aquela dúvida que reinava, será que realmente alguém estava entrando, estava mexendo naquela cadeira, naquele jarro, que estava realmente sumindo, estavam furtando realmente aquelas pequenas quantias, ou era apenas um pensamento, ele realmente tinha esquecido aquilo naquela posição, ou tinha esquecido que tinha aquela quantia, ou se realmente tinha alguém entrado lá e feito isso. Se dissipou essa dúvida a partir do momento que eles começaram a perceber esses problemas de saúde, ligando um fato ao outro. Como se quisessem dizer que poderiam entrar em nossa residência a qualquer momento, e se eles quisessem, poderiam colocar algum veneno, alguma coisa em nossos alimentos, que pudesse nos provocar até a nossa própria morte. O nosso carro, danificado diversas vezes, quando saíamos e estacionávamos, quando voltávamos, nos encontrava sempre com problemas, ora paralama amassado, outra hora era o para-choque amassado, e assim por diante. Câmeras colocadas dentro da sua residência, ou assim nos foi passado a ideia de que isso tenha sido feito, não é? Filmagem que teriam sido feitas na sua intimidade do casal, e depois já a ameaça de exibir essas imagens. Escuta colocada dentro da sua residência, de tal maneira que ficou caracterizado para o casal de que alguém realmente mantinha dentro da sua residência algum microfone que captava todas as suas conversações. Por mais baixinho que eles falassem, era captado esse som, e eles conseguiam, não é, externamente, na rua, nos lugares aonde se encontravam, através de indiretas, de meios sutis, transmitir ao casal de que eles haviam escutado aquelas conversações, aquelas palavras. A suspeita de grampo em seu telefone e tantas outras ocorrências. Mesmo após vocês terem mudado de endereço, as práticas dessa quadrilha continuaram? Sim, sem dúvida, até aumentaram, porque no início, para eles nos condicionar, eles pautaram essas práticas, mas naquele sentido de ameaçar a nossa saúde, a nossa integridade física, a nossa vida, ao nos ameaçar por esses meios já narrados, de nos envenenar colocando produtos em nossos alimentos, e nos demonstrando que nós não tínhamos como impedi-los, porque eles trocamos as fechaduras das portas e eles entravam em nossa residência mesmo assim. Depois o episódio dos carros estacionados próximo da nossa residência, cheio de perfurações que parecia ser feita por disparo de arma de fogo. Pessoas mal encaradas que ficavam nos encarando na rua e vinham em nossa direção e de repente desviavam de calçada. E tudo isso, agregado inclusive àquele fato da morte do nosso irmão no interior do estado, foi o forte que eles no primeiro momento nos passaram, o terror e o medo de que poderíamos nos matar a qualquer momento. Quando nós mudamos para o novo endereço, continuou as práticas e aumentando, diversificando, porque nós já estávamos vivendo aterrorizados diante da perspectiva de que eles poderiam nos matar a qualquer momento, né? Já estávamos condicionados a sempre que saíssemos da rua a prestar atenção a tudo, com medo que poderia acontecer alguma coisa conosco, e a partir deste medo, desse terror de que poderia acontecer alguma coisa conosco, e depois esse medo também em relação aos nossos familiares, eles começaram a diversificar nessas práticas, né? Como já foi narrado algumas delas, e muitas outras foram feitas contra nós, aqui no novo endereço. O que o senhor tem a falar sobre as pessoas que falavam no telefone celular quando vocês estavam chegando em casa?
Isso aconteceu muitas vezes com vocês? Sem dúvida. Isso foi uma dos fortes, das maiores práticas que eles faziam conosco, naquele momento em que estavam 100% a todo momento nos assediando para nos deixar desesperados e realmente conseguiram nos deixar desesperados, amedrontados, aterrorizados. Uma tortura, não é? Quase todos os dias. Diariamente, isso acontecia diariamente. Todos os dias saíamos, todas as vezes que saímos de casa, todas as vezes, sem exceção, nos primeiros tempos, na nova residência, quando nós chegávamos, ou estávamos chegando na estação do metrô, ou estávamos chegando no portão da nossa casa, vinha uma pessoa atrás de nós, fazendo de conta que estavam conversando duas pessoas, outras vezes a pessoa falando no celular, e diziam, olha, estamos chegando agora na estação tal, olha, estamos chegando em casa. E eram sempre as mesmas pessoas? Não. Ou era variado? As pessoas eram variadas. Podia ser uma pessoa idosa, podia ser uma pessoa jovem, e passava assim rapidamente por nós, falava no celular, outra hora era conversando os dois e faziam esses comentários. E nós, assustados, aterrorizados, né, percebíamos isso impotentes, sem podermos fazer nada. Nos fale agora sobre o caso que aconteceu no restaurante que vocês costumavam frequentar. Esse caso do restaurante foi um caso bem emblemático, porque nós tínhamos o costume, no antigo endereço, na antiga residência, de sempre frequentávamos um restaurante próximo aos finais de semana, né? E quando já nós, residindo aqui no novo endereço, resolvemos voltar naquele antigo restaurante que a gente frequentávamos antes, e num final de semana encontramos lá em frente ao restaurante uma fila de pessoas, né, adolescentes e pessoas mais idosas, uma média de umas 30, talvez 40 pessoas, todas vestidas de vermelho. E como é normal as pessoas ficarem em frente ao restaurante, esperando às vezes para desocupar mesas, né, e dado o número de pessoas ali, provavelmente ocorreu isso, e nos causou assim, chamou a nossa atenção, né? Mas tudo bem, nós fomos no restaurante nesse dia, e quando nós saímos, né, em casa já, etc., na segunda-feira, foi no final de semana, na segunda-feira, nós começamos a perceber, não é? Todos os dias, quando saímos na rua, saímos no portão na rua, passava uma pessoa usando, ora uma calça vermelha, um vestido vermelho, uma camiseta vermelha. No dia seguinte, uma coisa, e sempre começou a ocorrer isso todo dia de manhã cedo, e durante o dia também, algumas vezes ocorriam isso sempre. E isso marcou muito, isso marcou muito vocês, né? Essas pessoas com roupas vermelhas, todo dia. Com certeza. E isso aí marcou porque eles ficaram fazendo isso para poder, como estava no início, para nos condicionar, eles tiveram que fazer isso maciçamente durante bastante tempo. E a roupa vermelha é uma roupa alegre, uma roupa que todo mundo gosta de usar, né? E eles escolhem sempre essas características mais comuns na sociedade, nas pessoas, né? São atitudes que as pessoas tomam, frases que as pessoas normalmente falam, não é? Comportamentos comuns do dia a dia da população. Eles usam essas práticas comuns, condicionam as pessoas a verem essas práticas e ligarem a quadrilha, como se fosse eles que estivessem fazendo aquilo. E eles nos condicionaram, sempre que ver vermelho, a pensar que pudesse ser algum dos componentes dessa quadrilha que estivesse ali para dizer, olha, nós estamos aqui, estamos te vigiando, onde você vai, nós estamos juntos. Só que, na maioria das vezes, por óbvio, né, posteriormente, no primeiro momento, sim, todos, a maioria fazia parte da quadrilha, mas posteriormente eram pessoas comuns, pessoas que normalmente usam um vermelho, né? Então, por isso, como é muito comum, o vermelho é muito usado, isso chamou mais a atenção nossa, né? E essas pessoas que usavam essas roupas vermelhas eram de idades variadas, de jovens. Jovem, isso também nos causou espécie, porque tinha pessoas de mais idade, pessoas mais jovens, crianças, não é? Que eles estavam usando, eles estão usando pessoas menores também, isso é aliciamento de menores, isso é mais um crime entre tantos que eles cometem, adolescentes, menores, menos de 18 anos, isso é aliciamento de menor por crime. Quer dizer, tudo isso são uma série de crimes que, se a gente conseguisse, se algum dia nós conseguimos provar, não é? Vai levar bastante a pena deles e das pessoas que trabalham para eles, porque eles são, né? Eles também estão ajudando a fazer essas práticas. E isso ocorreu durante muito tempo, essas pessoas com roupas vermelhas? Isso marcou bastante, porque ele ficou bastante tempo, que se chama a atenção, ficou bastante tempo, e eles usavam, além desse fator da roupa vermelha, que é muito comum, então fica mais fácil confundir as pessoas, né?
concomitantemente com as outras práticas que nós temos narrado aí, né? E vamos narrar ainda nos próximos programas. No último programa, o senhor mencionou a modalidade de carros, né, veículos com dizeres nos vidros traseiros. O senhor pode citar algum exemplo desses Sem dizeres? dúvida. A quantidade de veículos, a diversidade de dizeres é muito grande. Não haveria como, teria que tomar 1, 2 programas só enumerando os casos, né? Mas eu poderia narrar alguns, por exemplo, num determinado momento, quando nós estávamos pensando, conversávamos em casa, né? Sobre a possibilidade de nós, como nós iríamos noticiar o crime, como poderíamos noticiar esse crime. E ficávamos pensando, falando até, conversando baixinho, etc., para que não fôssemos ouvidos, que não adiantava, né? E como é que nós poderíamos fazer isso? E depois de várias análises, chegamos à conclusão que realmente, com os dados que nós temos, não é suficiente. E nesse momento, né, porque mantinham escuta, isso também é uma prova da nossa residência, quando nós saímos na rua, a partir no dia seguinte, né, e durante bastante tempo eles ficaram sempre se apresentando com carros, com esses dizeres, que falavam o seguinte: falar de mim é fácil, difícil é ser eu. Como se eles quisessem dizer, falar de mim é fácil, difícil é provar. Outro fato também, que também durante esse momento que a gente fazíamos comentários em casa sobre essa quadrilha, das dificuldades que nós estávamos encontrando para poder provar, porque nós estávamos sofrendo todas essas práticas, né? Uma tortura sem fim, um suplício, e nós procurando, nos defendendo e tentando captar alguma coisa que nos desse base para poder noticiar o crime, e a gente não conseguíamos. E eles se apresentavam, então, com outro carro, com dizeres, mais de uma vez, não foi uma vez só. Isso levou muito tempo? Bastante tempo. Dizia assim, nós somos o poder, como se eles quisessem dizer que eles ninguém poderia com eles. No outro, aparecia também dizeres do tipo, nós tromba, com um português assim truncado, nós tromba, mas não para, não é? Que eles estavam sempre em cima a todo momento para nos desesperar, né? Para eles ficarem a todo momento se apresentando para nós. Em dado momento, eles também apareceram com outros dizeres, dizendo, agindo Deus, quem impedirá? Quer dizer, como se eles quisessem dizer que eles eram o poder e que ninguém poderia impedi-los, porque nós não tínhamos, não víamos assim, um recurso, uma saída para nós, né? E em dado momento, eles ainda querendo nos incutir esse terror e esse medo, e o poder que eles são detentores, diziam, quando Deus quer é assim, quando Ele age, ninguém pode impedir. Então nós vimos encurralados, discutindo em casa como poderíamos agir para poder noticiar esse crime e levar essas pessoas à prisão. E analisando a lei e tal, e não víamos saída, a não ser que tenha realmente, como nós temos feito os apelos, né, que alguém de dentro dessa quadrilha, alguém que tenha ajudado ela nessas práticas de tortura contra nós, que nos ajude dando essas informações. Então sempre havia uma relação entre a mensagem, nesses vidros traseiros dos carros, com o fato ocorrido dentro da sua residência? Com certeza absoluta. Por isso é que marcava, porque a gente surgia, eles percebiam a nossa conversa, o assunto que estava versando, as nossas dificuldades, às vezes nem sempre, mas a maioria, 90% das vezes, eram coisas que nós conversávamos em casa. E outras vezes, como eles mantinham um controle da nossa vida, né, mantinham uma vigilância, o que nós fazíamos, que as dificuldades que nós tínhamos. Então, se nós estávamos com algum problema para resolver alguma coisa, eles surgiam então com esses carros, com esses dizeres, que tinha a ver alguma coisa com a nossa vida. Se a gente estava se nós éramos um síndico de um prédio e tínhamos dificuldade para fazer, por exemplo, um reparo da parte hidráulica de qualquer pavimento, eles surgiam lá com dizeres, né, que tinha a ver alguma coisa com hidráulico ou algo desse tipo assim. Estava sempre relacionado Sempre relacionado, para dizer, nos marcar que eles mantinham um controle.